vou ensinar para vocês um truque que pode transformar nossa maneira de compreender o mundo, nossa maneira de compreender nossa própria mente e, consequentemente, transformar nossa maneira de pensar. Esse truque eu aprendi com a obra do psicanalista brasileiro chamado M.D. Magno. Se você ainda não conhece a obra do M.D. Magno, eu recomendo. É muito forte, muito impactante, tem um potencial libertador muito grande. Antes de eu ensinar esse truque, deixa eu fazer um pequeno histórico da maneira como a gente se habituou no Ocidente, tradicionalmente, a compreender a nossa própria mente e a compreender, consequentemente, o nosso próprio mundo, nossa maneira mais tradicional de pensar. O primeiro grande pensador assim, da história do Ocidente, um cara que escreveu tratados importantíssimos sobre todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da vida humana, é um cara que certamente você já ouviu falar, mas você conhece ele pelo apelido, que é Platão. O nome de Platão era Aristócles, mas ninguém conhece ele como Aristócles. Conhece ele pelo apelido Platão, que quer dizer grande, grandão. O que era grandão ninguém sabe, se era testa, ombro, inteligência, ou sabe lá o que. Mas enfim, Platão tinha uma escola de filosofia muito famosa chamada Academia. Ainda hoje, quando a gente frequenta um ambiente universitário, chama o ambiente universitário de academia, a gente está fazendo uma referência à Academia de Platão. E inscrito no portal da Academia de Platão, estava assim a seguinte frase: não entre aqui quem não souber geometria. Mas por que geometria com filosofia? Por que para estudar filosofia você tinha que saber geometria? Platão usava como modelo de pensamento, como modelo de mente, a geometria euclidiana. Como assim? Segundo a geometria, as formas que nós vemos são cópias imperfeitas, até certo ponto, de definições, de proporções, de formas, de ideias geométricas, de ideais geométricos que regem a construção de toda e qualquer forma. Por exemplo, um círculo, todos os círculos que a gente olha, o círculo que está no fundo dessa garrafinha, o círculo que está no disco solar, o círculo que está numa bola de futebol, que é uma esfera no caso, mas tem a ver com círculo, tudo isso são cópias imperfeitas de uma determinada definição de círculo, que essa é única, eterna, imutável e só pode ser acessada com a inteligência. Você nunca vai se deparar pelo mundo com a definição de círculo, só com os círculos efetivamente construídos que, segundo a geometria e segundo Platão, já que ele está pensando geometricamente, são apenas cópias imperfeitas da definição única, universal e imutável de círculo, que sempre vai servir para construir um círculo, conjunto de pontos equidistantes de um mesmo centro. Por isso que Platão fala que esse mundo que a gente vê e experimenta com os nossos sentidos, as coisas que a gente pode ver, as coisas que a gente pode tocar, são apenas cópias imperfeitas de ideias. Ideias em grego se diz eidos. Eidos é forma, modelo. Que tipo de forma? Que tipo de modelo? Não é uma imagem mais perfeita do que a imagem que a gente vê e toca. É uma certa definição, uma certa proporção geométrica que serve hoje, sempre servirá, para construir aquela exata forma tal como a gente vê no mundo e experimenta com os nossos sentidos. Mas essa forma perfeita, geométrica, permanece sempre a mesma, sempre única, sempre imutável, sempre perfeita. É isso que Platão chama de mundo das ideias, de mundo inteligível. É o mundo das definições e proporções geométricas perfeitas que regem a construção de toda e qualquer coisa do nosso mundo, até mesmo dos nossos estados de espírito, que os gregos pensavam os estados de espírito como uma certa proporção entre os fluidos fundamentais que constituem o corpo, a bile negra, a bile amarela, o sangue. Então, uma certa proporção ideal determina o que é a alegria, uma certa proporção ideal determina o que é a tristeza, uma certa proporção ideal determina o que é a coragem, uma certa proporção ideal determina o que é a virtude. Por isso, tantos diálogos do Platão ficam se perguntando pela ideia de coragem, pela ideia de virtude. Essa ideia é uma certa proporção geométrica que regeria as proporções dos fluidos corporais, de modo a gerar estados de espírito de alegria, de tristeza, de coragem, de virtude, de uma série de coisas. Agora, tomar a geometria tradicional como modelo de pensamento
acarreta algumas consequências bastante graves em termos de modo de pensar. Deixa eu construir para vocês, isso tem a ver com um truque que eu vou ensinar mais para frente. Mas por enquanto, eu vou construir para vocês uma figura geométrica tradicional e mostrar algumas implicações de pensar geometricamente. Vocês vejam que aqui eu tenho uma fita que de um lado é azul, toscamente colorida por mim mesmo de azul, e do outro lado é vermelha, também toscamente colorida por mim de vermelho. Construir uma imagem geométrica tradicional, euclidiana, basta eu fazer assim, normalmente, construir uma fitinha, tipo uma pulseirinha, se eu quisesse construir. Isso aqui vira uma espécie de cilindro, uma figura geométrica tradicional, tal como Platão costumava pensar. Em termos de metáfora geométrica para entender o pensamento humano, a mente humana e o mundo, compreender o mundo, isso aqui tem algumas implicações. Isso gera um tipo de pensamento que é binário, porque tem um lado e tem o outro, e excludente, no sentido de que ou você está de um lado ou você está do outro. E não tem uma passagem de um lado para o outro sem forçar a barra, sair de um lado e ir para o outro, pular para o outro, né? Então isso gera o tipo de raciocínio que vai sempre imaginar que existe o dentro, vejam, o azul está dentro, existe o dentro e existe o fora. Existe o certo e existe o errado. Existe o bem e existe o mal. Existe o verdadeiro e existe o falso. Esse é o tipo de pensamento que um raciocínio geométrico tradicional vai gerar. Um raciocínio binário e excludente. Quer dizer, tem isso e ou você está aqui ou você está aqui. Não tem uma passagem muito tranquila entre os dois lados. Ou é uma coisa ou é outra. O truque que eu vou ensinar muda completamente essa maneira de raciocinar, essa maneira de compreender a mente, o mundo e a nossa própria maneira de pensar. Vejam que eu tenho aqui a mesma fitinha, azul de um lado, toscamente colorida de azul de um lado, toscamente colorida de vermelho do outro. Se ao invés de simplesmente dobrá-la normalmente, ela está inteira aqui, se na hora de dobrar eu der uma volta assim, vejam, dei uma voltinha aqui, ficou assim. E aí sim eu juntar as extremidades, eu vou ter essa figura muito especial, de uma geometria muito especial, não euclidiana, que ela tem umas propriedades fantásticas. Essa figura se chama banda de Möbius, fita de Möbius. O que logo de cara, logo a princípio, ela tem de tão especial, essa figurinha? Vejam que você continua identificando um lado vermelho e um lado azul. Porém, se você percorrer essa fita, sem que você faça nenhum movimento brusco, sem que você dê um salto, sem que você faça um furo, eis que de repente, não mais que de repente, você passa do vermelho para o azul, ou do azul para o vermelho. Ou seja, por mais que essa figura pareça ter dois lados, um lado azul e um lado vermelho, ela na verdade tem, fantasticamente, bolantemente, ela tem um lado só. A banda de Möbius é essa figura que parece ter dois lados, dá toda a impressão de ter dois lados, mas você pode percorrer toda a extremidade dela da maneira que você quiser, e em algum momento o azul vai passar a ser vermelho e o vermelho vai passar a ser azul, porque tem um lado só, que parece ser dois, que dá a impressão de ser dois. Metaforicamente, mais uma vez, quais as implicações de tomar uma figura geométrica que parece ter dois lados, mas na verdade tem um lado só, para a gente pensar a nossa própria mente, o nosso próprio mundo e a nossa maneira habitual de pensar e pensar o nosso próprio mundo? As implicações são muito diferentes daquelas da geometria tradicional.
né? Quando tomada a geometria tradicional como metáfora para o entendimento da mente e do mundo. Quando a gente toma uma figura como essa, uma banda de Mébius, como metáfora para compreender a mente e o mundo, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque aqui você já não tem como demarcar com total clareza o que é o dentro e o que é o fora. É quase que uma questão de perspectiva. Isso muda tudo. Porque assim, tudo que se inscreve numa banda de Mébius como essa, que quer que se inscreva aqui de um lado, está do mesmíssimo lado do que aquilo que parece ser o outro lado. Você não tem uma condição de traçar uma fronteira absoluta, clara, absolutamente clara, sobre o que está de um lado e o que está do outro. Porque qualquer coisa que se inscreva aqui está no único e mesmo lado que perpassa o vermelho e o azul. Está ao mesmo tempo dos dois lados e ao mesmo tempo de um único lado, que é o único lado que há aqui. Essa figura expressa, por um lado, a total abertura da mente para as mais diversas marcações, né? A ideia de que uma mente que é fundamentalmente abertura, de uma mente que é fundamentalmente desejo, pulsão, ela não tem de princípio, de saída, marcações do tipo verdadeiro e falso, certo e errado, moral e imoral, bem e mal. Supondo que isso é um modelo metafórico para a mente tem um único lado, né, que é puro desejo, pura pulsão e pura abertura para toda e qualquer experiência e marcação possível. Você pode, num ato de força, produzir uma repressão, um recalque que diga só pode do lado azul, não pode do lado vermelho. O certo é do lado azul, o errado é do lado vermelho. Mas, por mais que você imponha pela força do recalque que só pode de um lado e não pode do outro, o que quer que tenha se inscrito do lado vermelho, se a figura tem um lado só, já está também inscrito no lado azul. O lado azul não deixa de estar ali, participando do que quer que seja essa experiência que se inscreveu do lado vermelho. E o lado vermelho não deixa de estar ali, participando dessa mesma experiência que constituiu o lado azul. Por mais que você tenha recalcado, reprimido e dito só pode de um lado, não pode do outro. Isso ajuda a gente a pensar uma série de experiências que, para nós, justamente porque a nossa mente é desejo, pulsão, sem marcação binária de saída e nossa vida é da ordem da complexidade, não cabe no binarismo excludente. Dificilmente a nossa experiência de vida cabe dentro de um binarismo excludente. Então veja que o desejo não é nem macho nem fêmea, e nem por um macho e por uma fêmea. O desejo é amplo, múltiplo, ele vai para muitos lados e fica desejando prazer, gozo. Vejam que tudo aquilo que a gente chama de realidade é totalmente atravessado por uma série de fantasias, projeções, ficções nas quais a gente acredita que sejam reais e, portanto, viram realidade. Onde passa a fronteira certinho entre realidade e ficção? Se a gente funciona dessa forma. Se a crença numa ficção torna ela real. E se a descrença numa realidade torna ela fictícia para nós. Né? Tem que fazer esse ajuste sempre, essa conta sempre, de quanto a nossa perspectiva está correspondendo mais ou menos às circunstâncias de mundo e o quanto a gente está fantasiando. E mesmo assim a conta nunca fecha. A nossa realidade é toda atravessada por fantasia, por ideia fictícia. Então onde passa a fronteira certinho entre realidade e ficção? Pensando em termos de moral, bem e mal, certo e errado, as mesmas pessoas que se colocam como as paladinas e as maiores defensoras da moral, do bem, da verdade, da justiça, são aquelas que mais agressivamente perseguem aqueles que supostamente desviam dessa noção de moral, de justiça, de verdade que elas próprias estabeleceram. Quantas vezes os paladinos da moral num tempo e num lugar, aqueles defensores mais árduos e mais ferrenhos da moral dos bons costumes, não perseguem violentamente todo um grupo, toda uma massa de pessoas que supostamente para eles desviam do padrão moral. E aí prendem, torturam, exilam, assassinam em nome da moral. Não tem aí uma espécie de
passagem entre o moral e o imoral, um fundo imoral da moralidade ou um fundo moral da imoralidade? Tem um cruzamento aí qualquer em algum momento? Onde fica a fronteira entre o eu, que é próprio de mim mesmo, e os outros, os muitos outros que me atravessam e me constituem? Toda vez que eu vou me apresentar, dizer o que eu tenho de mais próprio, eu não recorro a um outro? Quando eu vou me apresentar, dizer quem eu sou, eu digo o meu nome, mas o meu nome é outro em relação a mim, me veio de um outro. Quando eu vou me apresentar, eu escolho um certo estilo estético para vestir, me passar uma certa imagem. Mas de onde veio esse estilo estético? Veio de muitos outros que me influenciaram. Eu digo a minha profissão, mas a minha profissão é uma outra coisa em relação a mim, que tem uma história independente de mim, que está aí no mundo há muito tempo antes que eu tenha chegado. Então toda vez que eu vou dizer o que eu tenho de mais próprio, o que é meu de fato, eu recorro a um outro. E ao mesmo tempo eu não consigo ser algo de mim mesmo, de próprio, sem esses muitos outros que me atravessam e me constituem. Onde passa então a fronteira certinho entre eu e outro? Quantos processos de identificação fazem com que eu acredite que coisas muito minhas, muito próprias, que certas coisas são muito minhas, muito próprias, e quando eu vou investigar eu vejo que elas estão vindo do outro, impostas pelo outro. Quantas coisas eu acho que estão lá no outro, eu estou até achando ruim que estão lá no outro, e quando eu vou perceber, são projeções minhas sobre o outro. Onde passa a fronteira entre eu e o outro? Onde passa a fronteira entre eu e o mundo? Se eu estou aqui aberto, respirando, tendo que respirar, trocar matéria e energia com o mundo o tempo todo, porque como um sistema vivo, eu não sobrevivo de maneira independente, autossuficiente, totalmente fechado. Eu tenho que estar aberto às muitas circunstâncias que me atravessam e me constituem. Onde então passam as fronteiras? A gente pode ir tateando e construir algumas fronteiras a título de dar uma cara de ordem funcional para o mundo. Mas a verdade é que a gente não tem como estabelecer fronteiras absolutas, critérios absolutos para demarcar o que é um lado e o que é o outro. Porque se a gente toma essa figurinha super sensacional que é a banda de Möbius como um modelo geométrico de uma outra geometria não tradicional, alternativo, a gente toma isso como metáfora para entender o funcionamento da mente do mundo, a gente tem que sacar que a mente e, por conseguinte, provavelmente o mundo, não é binária e excludente. Não funciona da maneira do ou é isso ou é aquilo. A gente pode achar que funciona assim pela força de repressão e de recalque. Mas a mente é muito mais aberta, muito mais complexa do que ou isso ou aquilo. Bom, esse era o truque que eu queria ensinar para vocês verem o quanto uma simples torção, um simples twist, talvez um plot twist, mude completamente a maneira da gente compreender o mundo, a vida e a nossa própria maneira de pensar.